da educação básica. Vocês estão me ouvindo? Primeiramente, eu gostaria de fazer a minha autodescrição, né? Eu sou Tarcísia de Medeiros, estou presidente do CRES Acre, CRES 26ª Região. Sou uma mulher branca, de meia idade, tenho os olhos verdes, cabelos castanhos com manchas loiras, uso óculos e visto uma camiseta em verde degradê com uma estampa de uma onça pintada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito ao CRAS Acre pelo grupo do GEPES, principalmente e especialmente ao professor Ney, que foi o primeiro contato, né, que nós tivemos e que fez esse convite importantíssimo para a nossa categoria no estado do Acre, e dizer aos assistentes sociais aqui presentes, né, agradecê-los por estar conosco nessa noite e dizer que é um momento importantíssimo, né, para todos nós e que, mesmo diante de todos os avanços, né, a Lei 13.935 de 2019, ela ainda não foi efetivada, de fato, no nosso estado, né? Principalmente no âmbito municipais. Nós tivemos um breve levantamento, né, para podermos montar essa noite de hoje, esse encontro, para discutirmos a educação, né, o serviço social na educação básica, e nós identificamos que no estado do Acre, nós só temos 2 municípios que, de fato, estão nesse processo de implantação da lei, né, do assistente social na educação. É o município de Manso Lima, que é o primeiro município no qual, diante da nossa pesquisa, a gente identificou que implementou, né, a lei, e o município de Tarauacá, que ele vem num processo aí de um edital que está em trâmite e vem buscando aí um processo seletivo para a atuação do assistente social na educação. Nós sabemos que, assim, o conjunto Cefes-CRES, ele luta, né, pela questão de concurso público, mas diante de toda essa dificuldade, né, que a gente percebe no âmbito nacional, esses 2 municípios têm saído aí na ponta, né, da implementação da lei no estado do Acre. Então, na verdade, o CRES Acre, ele vem promovendo algumas ações desde 2019, né, quando nós criamos aí um GT, que vem nessa luta pela inserção do assistente social na educação básica do nosso estado. Lembrando que esse profissional tem muito a contribuir no desenvolvimento, na aprendizagem, no enfrentamento das questões sociais, bem como nos desafios vivenciados no cotidiano pelos educadores no chão das escolas, e que ficaram ainda mais visíveis com a pandemia do Covid-19, né? Então, se nós já enfrentávamos algumas dificuldades anteriormente, essas questões, elas vieram realmente se intensificarem e ficarem mais visíveis com a pandemia. Também quero explicitar que a mobilização popular da sociedade civil como um todo é uma peça fundamental para que venhamos sensibilizar os gestores públicos no nosso estado, né, no estado do Acre, para que se cumpra a lei, especialmente que venha garantir direitos da população, especialmente o direito das crianças e dos adolescentes que estão nas escolas pedindo socorro, né, pela presença aí da atuação do assistente social e dos psicólogos na educação básica. Isso aí já é notório, todos nós já temos conhecimento, e esse grupo de estudo
e pesquisa vem realmente comprovando, né? Então, a gente percebe essa grande necessidade. Lembrando que nós levamos quase 2 décadas, né, para que o PL da Educação, que era o projeto 3.688 de 2000, se tornasse a lei, né, 13.935 de 2019, e que hoje, depois de 4 anos já, quase, né, da lei promulgada, ainda não foi implementada na grande maioria dos municípios brasileiros, principalmente no nosso estado do Acre. Como eu enfatizei para vocês, diante do prévio levantamento que nós fizemos, nós só identificamos 2 municípios no estado do Acre que vêm nesse movimento da implementação da lei na educação básica. Gostaria também de agradecer ao professor Francisco, né, aí pelo convite, por ter aceitado de estar conosco nessa noite. E, para encerrar a minha fala, eu trouxe um pequeno trecho de um texto que eu, assim, sou fã, né, e aprendi muito com o professor Francisco, que foi meu professor lá na pedagogia, né, professor? Então, o grandioso Paulo Freire, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum no âmbito da educação, né? Então, o trecho que eu trago para vocês, ele é intitulado A Carta do Educador. É um pequeno trecho só para nós refletirmos um pouquinho nessa noite, né? E daí eu passo a fala para o professor Francisco. Então, não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho, senão viver plenamente a nossa opção, encaminhá-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estaremos ajudando os nossos filhos a ser sérios, justos e amorosos da vida e dos outros. Paulo Freire. Então fica essa reflexão, né, desse pequeno trecho da escrita, das produções do Paulo Freire, para que a gente possa realmente repensar, né, o papel do assistente social na educação, e precisamos sim mobilizarmos cada vez mais a nossa categoria para estarmos lutando por essa inserção, e que sozinhos a gente não consegue avançar. Precisamos sim que a sociedade se una a nós, né, para que a gente possa estar intensificando a inserção mesmo do assistente social e contribuir com os nossos educadores nesse processo de transformação da sociedade que acreditamos e que lutamos por ela. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Eu passo agora a fala para o professor Francisco, para estar expondo, né, o que ele trouxe para nós nessa noite. Obrigada. Só um minutinho, Tarcísio, professor Francisco. Muito obrigado, Tarcísia. Belíssimo trecho desse texto de Paulo Freire. Antes de passar para o professor Francisco, eu queria rapidamente passar para a professora Rosana Ribeiro, professora doutora Rosana Ribeiro, para que ela faça uma rápida fala aqui, e aí na sequência, é bom, professor Francisco, que a gente faz aqui um suspense, né? Que é para que a sua fala fique cada vez mais esperada e aguardada pelas pessoas que estão assistindo. Então, passo aqui para a professora Rosana Ribeiro, fique à vontade. Muito obrigada, Simon. Serei breve. Meu papel aqui é fazer uma saudação em nome do GPS, né, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Serviço Social na Educação.
Rapidamente, né, meu nome é Rosana Ribeiro, eu sou assistente social, mestre em educação, doutora em políticas públicas e formação humana pela UERJ, desse doutorado que me aproximo do GPS, né, porque fui orientanda do professor Ney Luiz Teixeira de Almeida, e falo com vocês do município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, como a professora Eliana explicou no vídeo, né? Agora participando aí com vocês no Acre da segunda fase, né? Desse nosso seminário, da fase regional com o Acre, né? E tivemos aqui a primeira etapa, né? Coordenando o encontro junto com outra companheira, né? No estado do Rio de Janeiro. Então, em nome do GPS, eu dou as boas-vindas aos participantes, saúdo o CRES Acre e parabenizo pela iniciativa, pela mobilização e esforço na divulgação do encontro. Parabenizo e agradeço também a coordenação local, aí na pessoa do Simon, para esse seminário regional. E agradeço também ao GPS, né, o meu grupo de pesquisa, pela oportunidade de participação nesse evento tão grandioso. E, sem perder a oportunidade também, né, agradeço ao professor Francisco por estar conosco, trazendo as suas contribuições, as suas reflexões. Tenho certeza que teremos uma noite muito proveitosa, rica aí nos debates, tá? Vou manter a minha câmera fechada, o áudio também. Eu não sei, não lembro, Simon, se você chegou a explicar, né, sobre a nossa metodologia aí, ou se você ainda vai fazer isso, para a gente, após escutar o professor Francisco, tem aí o nosso momento de troca, né, de reflexão, de debate através do chat. Então, com muita alegria que eu passo essa noite, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente já estamos aí em 20h30, mas com fôlego, felizes para ouvir o professor Francisco e depois os demais colegas. Muito obrigado, professora Rosana. Vou passar aqui algumas rápidas orientações em relação à participação de todos ao final, né, da fala do professor Francisco. Nós teremos um momento de debate, certo? Que poderá ser feito tanto, né, com a participação direta, acionando o microfone, fazendo a pergunta, ou então pelo chat aqui, onde nós estaremos selecionando provavelmente em 2 blocos as perguntas, tá? Direcionadas ao professor Francisco, tá certo? Então, sem mais delongas, vou aqui apresentá-lo bem brevemente, o currículo, né? Seu currículo, professor, que é um pouquinho extenso, mas a gente fez um resuminho aqui. Professor Francisco Raimundo Alves Neto é licenciado em Pedagogia e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre. É também especialista em Administração e Supervisão Escolar pela Faculdade Plínio Augusto do Amaral, de São Paulo. É mestre em Ciências Sociais pela PUC, São Paulo. Doutor em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor associado 3 da UFAC. Atualmente é diretor do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas da UFAC, né? Autor de diversos artigos e livros na área do direito e pedagogia, além de outras obras e pesquisas realizadas. Então, professor, passo a palavra para o senhor, fique à vontade, né? O senhor já tem aí o roteiro que eu já lhe passei, e ao final, né, nós abriremos aí para o debate, para as perguntas de todos os participantes, tá, joia? Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite, dizer, né, que o professor sempre é um parceiro aí do CRESAC, sempre que a gente precisa, ele está a postos aí. Eu quero dar boa noite novamente a todos, né? Agradecer o convite, tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Estadual do Acre, né, de Serviço Social, dizer que eu tenho um profundo orgulho do Simon e da Tarcísia, né? Tarcísia foi minha aluna no curso de Pedagogia da UFAC, então eu tenho muito orgulho, acompanhei também o trabalho
dos dois como professores universitários, o Simon e a Tarcísia, educadores que fazem a diferença na sala de aula no ensino superior. Então, eu tenho um profundo orgulho de vocês e do trabalho de vocês. Além do trabalho do Simon lá no IAPEN, né, nas nossas parcerias de trabalho no IAPEN. Então, assim, um resultado muito importante, fundamental para o estado do Acre. Eu tenho 40 anos de sala de aula, né? O pessoal não gosta muito de falar datas e idades, né? Porque diz, já estou ficando velho, mas eu tenho 40 anos de sala de aula. Eu comecei a lecionar com 15 anos de idade, como alfabetizador, e aí meu processo todo, professor do ensino fundamental, depois do ensino médio, trabalhei com ensino supletivo, com educação de jovens e adultos. Depois eu fui para a UFAC, entrei na UFAC como professor do Departamento de Educação, bem no governo ali do Fernando Henrique Cardoso, que nós tivemos uma levada de privatização, os professores se aposentaram, e o departamento, 90% do departamento de educação da UFAC aposentou. Eu tive que assumir o departamento, não estava nem com um ano, como professor da UFAC, e fiquei um bocado de tempo lá na pedagogia. Depois eu fui convidado para ir para o curso de Direito, tendo em vista que o curso de Direito foi quase descredenciado pelo MEC, né? E aí estou lá, né, no curso de Direito. Agora, quando eu não sou coordenador do curso de Direito, eu sou o diretor do Centro de Ciência Jurídica. Estou na reta final, coordeno também a pós-graduação e trabalho com pesquisa. Principalmente, né, as minhas pesquisas, elas são estudos da área de segurança pública, sobre criminalidade e socioeducação. E estava dizendo que o que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouco da qualidade da educação básica acreana, né? Qual é o cenário, os desafios da educação do Acre, que estarão no nosso livro, que vai ser publicado agora em novembro, para início de dezembro, que é o novo diagnóstico da situação de criança e adolescente em Rio Branco no período de 2018 a 2023. Né? Então, assim, a política de saúde, a política de educação, a política de segurança pública, a política de cultura, esporte, lazer em Rio Branco. E aí o cenário tem coisas boas, positivas, mas tem grandes desafios, né? A Tarcísia, ela pega um texto do Paulo Freire, que eu também sou muito apaixonado pelo Paulo Freire, né? Nosso grande educador brasileiro, o educador mais conhecido internacionalmente, que recebeu 59 títulos de doutor honoris causa, que foi desrespeitado nesse governo que saiu, porque a luta era para tirá-lo de patrono da educação brasileira. Então, assim, a gente vivenciou, né, um cenário realmente bem complicado. E eu gosto muito de vários livros do Paulo Freire. Ele tem um livro chamado Essa Escola Chamada Vida, que é um livro maravilhoso, que ele fala da experiência dele quando ele estava no exílio, trabalhando com alfabetização, com crianças africanas, um trabalho muito bacana e especial. Tem um livro que eu acho que a Tarcísia pegou, que é Cartas a Quem Ousa Ensinar, do Paulo Freire, né? Então, eu recomendo quem não conhece Paulo Freire fazer uma leitura. Simon, se puder exibir os slides, né, para que eu possa fazer, então, minha exposição. Certo. E aí, enquanto o Simon exibe, a Tarcísia falando da lei, né, dessa lei que ela preconiza a participação do assistente social na educação básica, né, nas escolas de educação básica. Eu fiquei lembrando o professor doutor Lauro Carlos Wittmann, lá de Santa Catarina. Ele tem um texto primoroso onde ele fala
sobre a história da educação brasileira. E aí é um pouquinho chocante, porque se nós olharmos nas constituições brasileiras, quando já se preconizava a obrigatoriedade da educação, a educação primária, né, para todo o país, depois lá, isso já, né, lá com o imperador, depois com Getúlio Vargas, e mesmo a gente tendo um ordenamento jurídico que reconhecia o direito à educação para todo o país, na prática, nós não tínhamos escolas e educação para todos os brasileiros. E aí eu queria começar a minha fala, pode passar o slide, o Simon. Eu queria falar um pouquinho dessa nossa realidade do Acre, porque, assim, né, eu estudei no Rio de Janeiro, na UFRJ, estudei na PUC São Paulo, na UFMG. E aí, a gente, quando olha a educação brasileira, a gente vê os desníveis nas políticas de educação no país. Então, a gente percebe que alguns estados, as políticas, elas têm né, historicamente, a escola, ela chegou, se estendeu a universalização do ensino para as pessoas daquele estado, e em outros lugares demorou muito essa educação chegar. É o caso do Acre. Tem um livro do professor Álvaro Sobralino Albuquerque, Política Educacional no Acre, e esse livro ele fala que na década de 60, quando o Acre passou a autonomia política de Estado, em 1960, né, que o Acre passou, 62, salvo engano, nós tínhamos 90% de analfabetos, o estado do Acre. Nós tínhamos em Rio Branco uma única escola, que era a escola normal, e nós tínhamos alguns colégios que eram colégios da Igreja Católica, né? Os colégios que estudavam ou as famílias que tinham melhores condições financeiras no território, né, e depois no estado, e aqueles que iam seguir a vida religiosa, iam ser padres ou freiras, e a igreja concedia algumas vagas para esses que seguiriam a vida religiosa e entravam na escola. Então, a educação no estado ela começou num processo já, né, o nosso grande desafio. Eu tenho uma colega que ela foi fazer a dissertação de mestrado dela na UFAC, e ela queria estudar o letramento dos idosos de 80 anos no Acre, que tinham um nível superior. A história desses idosos que tinham um nível superior no Acre. E, quando ela foi a campo, ela percebeu que a gente não tinha idoso de 80 anos com nível superior. Nós não tínhamos porque, primeiro, que a mulher não era permitida estudar. Quando foi criada a UFAC, ela era universidade estadual, o curso de Direito, que foi o primeiro curso, só entrou uma mulher no curso de Direito. Porque as outras mulheres que entraram, os maridos não deixaram estudar. Elas não podiam estudar. Rasgavam os cadernos, os maridos não permitiam sair de casa, prendiam dentro de casa. Então, as mulheres não podiam estudar. Culturalmente, né, na década de 60, as mulheres não podiam estudar. Então, assim, é essa a realidade. Pode passar, o Simon, o slide aí. Pode passar. Pode passar. Então, assim, eu começo com esse pensamento que o desafio para qualquer sociedade atual reside em defender uma economia moderna, né? A economia ela é fundamental, não uma economia neoliberal, né? Não é essa economia que a gente acredita e que a gente defende, mas pensar numa economia que tem como base a dimensão da sociedade, né? O desenvolvimento pleno da sociedade, combater todo o processo de exclusão que atinge
grande parcela dos municípios brasileiros, né? E a cidade de Rio Branco, então, ela se caracteriza por esse grande desafio de um processo de exclusão. A gente tem como um fato concreto com a pandemia é que muitas famílias acreanas, elas sobreviviam do Bolsa Família, e é tanto que alguns analistas econômicos disseram, né, que o desenvolvimento do Acre, no momento pandêmico, o Bolsa Família no Acre tinha o valor era muito maior do que outros estados brasileiros. Então, é um fato concreto das grandes desigualdades, né, e do empobrecimento no estado do Acre. Pode passar, Simon. E aí o conceito ideário de uma educação de qualidade se modifica com espaço e tempo. Para entendê-la, é preciso levar em consideração que o conceito e a ideia de qualidade se diferenciam a partir dos valores da cultura e da identidade de cada local, né? O que cada cidade, cada estado pensa esse conceito de qualidade, né? O que São Paulo pensa, Minas, Rio Grande do Sul, Amazonas, Acre, o conceito e os valores a partir daí. Pode passar, Simon. A Constituição de 88, ela representou o marco jurídico fundamental, porque a nossa Constituição, ela vai estabelecer um capítulo específico para a educação. E nesse capítulo específico, né, se tornou, então, obrigatório o ensino fundamental para os alunos de 7 a 14 anos, o ensino médio na Constituição aí, e depois na Lei de Diretriz e Base da Educação, a Lei 93, 94, de 96, o ensino médio, ele não vai ser totalmente obrigatório, mas com toda a pressão nacional, né, o ensino médio passa depois, então, a se tornar obrigatório, mas uma tremenda luta para que a educação básica, constituída da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, se tornasse, então, um direito fundamental de todos os brasileiros. Pode passar, Simon. E vale destacar que, em 1999, o governo do estado do Acre, ele implementou um conjunto de reformas para a gestão e as políticas públicas de educação. Então, em 99, a gente tem um governo da Frente Popular, e aí esse governo da Frente Popular, ele implementa um conjunto de políticas. Nós tínhamos uma proposta curricular, que essa proposta curricular do Acre, ela era de 1960. E aí o governo implementa um referencial curricular estadual, né, faz uma lei estadual, a Lei de Gestão Democrática do Estado, né, implementa o PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola, os programas do governo federal, e aí nós vamos ter um conjunto de políticas que o governo faz, principalmente um grande programa de qualificação dos professores do Estado. Nós tínhamos professores que não tinham o ensino fundamental, lecionando no ensino fundamental. Então, na zona rural, nós tínhamos aí mais de 60% dos professores de zona rural não tinham ensino fundamental e lecionavam até a 4ª série do ensino fundamental de 8 anos, não tendo o ensino fundamental completo. Então, imagina o caos. E aí, a década de 90, o cenário brasileiro é complicado, né? Não é só o cenário do Acre, é o cenário do Brasil. Nós tínhamos, de 1.000 alunos que entravam na 1ª série do ensino fundamental, somente 30 alunos conseguiam chegar ao 8º ano do ensino fundamental sem repetir nenhum ano. Nós tínhamos 52% de reprovação no 1º ano do ensino fundamental. Isso dados nacionais, né, com diferença de alguns estados, mas nós tínhamos um índice de reprovação altíssimo, de evasão,
E mesmo esse aluno que concluía a 8ª série do ensino fundamental, ele concluía com uma grande dificuldade de domínio de conteúdo. Não tínhamos muito ensino médio no país, nós tínhamos, né, o ensino médio nas capitais do país, mas muitas cidades brasileiras tinham ensino modular. Os professores iam das capitais para o interior ministrar módulos para ofertar, então, o ensino médio em alguns municípios, nos municípios que tinham uma população maior. No caso do Acre, nós tínhamos, no final da década de 90, município do Acre que não tinha nenhuma pessoa com nível superior. Nenhuma. É chocante. Nós fomos implementar um programa da UFAC nos municípios do Acre e precisávamos de tutores com nível superior para esses cursos de formação. Aí não tínhamos em Santa Rosa do Purus, em Porto Walter, em Marechal Thaumaturgo, né? Nos municípios do Juruá, em alguns municípios nós não tínhamos nenhuma pessoa com nível superior. No completo isolamento geográfico, e as pessoas não tinham o acesso e nem a formação de nível superior. Então, um grande desafio. Pode passar, Simon. Mostrando um pouco dessa realidade acriana. Não é para a gente se deprimir, mas essa história a gente precisa falar, né, mostrar essa realidade e lutar para que, em defesa da qualidade da educação e principalmente em defesa de um profissional fundamental nessa qualidade da educação básica, que é a atuação do assistente social dentro das escolas de educação básica. Eu acho fundamental o psicólogo, o assistente social, uma equipe multidisciplinar atuando dentro da rede básica de ensino. Então, em 1999, nós tínhamos 11.575 professores que atuavam na educação básica. Apenas 3.389 tinham nível superior. E a minoria atuava na educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental. Então, aqui a gente já tem, né, um indicador de como a formação para os professores chegou muito tarde. E isso, de certa forma, fazia com que os alunos que terminavam o ensino fundamental ou faziam o ensino superior tinham uma educação comprometida. Pode passar, Simon. Aqui a gente vai ter, então, os programas que o governo da Frente Popular desenvolveu. O Proformação, o ProSaber, o Profi, o Proef, né, os cursos à distância da UNB, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Acre, né, os vários cursos de formação de professores que foram realizados, né? Pode passar, sabe? Pode passar, aqui é mais o... Pode passar os quadros. Então, a gente teve uma transformação muito grande, né? A formação de quase todos os professores do estado do Acre em nível superior. Então, você imagina, né, um professor que ele não tinha o ensino fundamental, 6 meses ele fez o ensino fundamental, 6 meses ele fez o nível médio, e em 1 ano ele estava fazendo um curso superior. Um curso superior onde ele tinha muita dificuldade, porque muitos não sabiam nem ler. Eu lecionei, né, para mais de 80 turmas desses programas aí, a gente percebia a grande dificuldade dos professores. Aí, lembrando do Pedro Demo, né, sociólogo da UNB, ele fala o professor é a cópia do livro, o aluno é a cópia do professor. E se essa reprodução ela sai muito mal reproduzida, o resultado desencadeia na aprendizagem na sala de aula. Se a gente não tem um investimento da política educacional na formação, e aí a gente tem ainda, né,
os documentos que eu li, encaminhados por vocês, as metas do Plano Nacional de Educação, nós temos grandes desafios na efetivação dessas metas, né, de valorização do magistério, de valorização dos profissionais da educação, de investimento maior, né, na educação e na educação básica. Então, isso aí, pode passar, Sai. Pode passar. Só esses quadros são mais números. Pode passar. Aí aqui a gente vai ter um quadro, né, dos docentes da educação básica, onde estão cada docente, né, nos anos iniciais e nos anos finais, e os professores do ensino médio. Então, a gente vai ver que houve, né, um aumento de professores na educação infantil, um aumento dos professores nos anos iniciais do ensino fundamental, porque se foram construídas mais escolas, e houve um aumento, pouquinho, né, mas houve no segundo segmento do ensino fundamental, e o ensino médio, o número de professores não alterou, né? Nós não tivemos um aumento do corpo docente de ensino médio. E com a pandemia piorou, porque a pandemia nós tivemos 40% de evasão dos alunos. E a grande dificuldade dos alunos que não tinham acesso à tecnologia, como assistir aulas virtuais, né? Então, assim, uma dificuldade grande. Eu ficava pensando na criança ao sendo alfabetizada num celular, né? Como poderia uma criança ser alfabetizada através de um celular? E aí esse não acesso à tecnologia, nós tivemos uma evasão muito grande, que nós vamos levar ainda um tempo grande para melhorar a qualidade da educação desse período pandêmico. Né? Então, assim, o nível dos alunos que chegam ao ensino superior tem sido realmente deficitário, né, por conta de todo esse período aí. Pode passar, Sai. Aqui a questão de raça e etnia, né? Nós temos um grande problema em Rio Branco e no Acre, na Secretaria de Educação. Na nossa pesquisa de campo, as escolas e a Secretaria de Educação, no ato da matrícula, não tem esse controle da autodeclaração do aluno. Quem é branco, quem é preto, quem é pardo, quem é amarelo, quem é indígena. Muitas certidões não tem, e a escola ela não colhe essa identificação do aluno. É uma coisa problemática, né? Nós pegamos aí os dados do Ministério da Educação para montar essas tabelas aqui, mas é um problema sério, porque, e aí eu vou falar isso durante toda a minha fala, quando a gente defende o princípio constitucional da inclusão, como é que nós vamos incluir todos numa educação que ela seja universal, né, laica, gratuita e para todos, se a gente não sabe quem são os sujeitos. Nós precisamos saber quem são os sujeitos, né? E essa questão da etnia e da raça, ela é fundamental. Aí eu tentei entrar em contato com o NEABI, com o Núcleo de Igualdade Racial da Universidade Federal do Acre. O núcleo não tem dados também sobre isso, né? Então, assim, a gente vai percebendo, quando a gente estuda e pesquisa política educacional, a gente percebe as fragilidades dos dados, né? Essa fragilidade para pensar uma política de inclusão racial, de pessoas com deficiência, né? De famílias menos favorecidas. Então, tudo isso aí. Pode passar, Simon. Aqui, então, os dados, né, também de Rio Branco, nesse período aí, especificamente da capital,
Nós temos aí os dados, pode passar, Simon. E aí, eu inseri no nosso diagnóstico a questão das crianças e adolescentes que chegaram no Acre ou que nasceram no Acre e que vieram frutos da migração. Então, nós temos os haitianos, né, e nós temos outros povos que vieram para o Acre através da Bolívia e através do Peru. E aqui eu vou falar, então, né, destaque, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são instrumentos que trazem seu bojo proteções que podem ser aplicadas diretamente, né, a todo cidadão universalmente e especificamente às populações migrantes. É muito triste porque no Brasil inteiro, só São Paulo, o número de crianças e adolescentes migrantes é muito grande, mas que tem uma invisibilidade. O caso do Acre não vai ser diferente, né? Essa invisibilidade. É tanto que o Conselho Nacional de Educação e foi estabelecida uma legislação de reconhecer a igualdade de direito à educação ao brasileiro e à criança e adolescente migrante, mas, na prática, a gente tem os desafios de como inserir essa criança e esse adolescente na educação básica. Pode passar, Simon. Pode passar, Simon. E não é só, né, não é só a população migrante, a população indígena, né? A população indígena da capital e do estado do Acre há uma invisibilidade. Eu tentei pegar os dados da educação indígena na Secretaria de Educação estadual, municipal, com a FUNAI, né, para saber o total dessa população, o atendimento educacional. Nós somos um estado amazônico, mas como estado amazônico, as suas populações indígenas, elas são invisíveis. É muito triste isso, essa realidade. Há uma rejeição a essas populações indígenas. Então, é triste isso, porque a gente não tem, e não tem no setor específico de educação indígena da Secretaria de Educação. Pode passar, Simon. Aqui nós temos, né, o número de matrículas dos alunos, do que a gente conseguiu pegar, né, no Ministério da Educação, somente no Ministério da Educação, o número no Acre e o número na capital, Rio Branco, das crianças e adolescentes que estudam na educação básica, né? A população é muito maior, né? Os dados institucionais do MEC são pequenos diante do número de crianças e adolescentes que a gente tem na capital. Pode passar, Simon. E aí, nós temos, então, do INEP, né? O INEP, que é o nosso órgão central do Ministério da Educação, que apresenta as pesquisas e as estatísticas educacionais, os dados quantitativos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E aí, a partir de agora, eu vou passar um pouco os gráficos, as tabelas dessa parte, né, da educação básica, das três etapas da educação básica na nossa capital, no estado. Pode passar, Simon. Aí aqui é um pouquinho mais dos conceitos da educação infantil, né, que é a primeira etapa, dos 0 aos 5 anos de idade. Pode passar, sabe? E aí a gente tem, então, 8.958 no estado do Acre, Rio Branco tem 3.314 crianças na educação infantil. 2016 aumentou um pouco, né, o estado e a capital. 2017 também aumentou. Então, a gente vai vendo que a educação infantil no Acre e a educação infantil na capital,
ela aumentou. Mas, assim, o que nós percebemos na pesquisa de campo é que, mesmo com o aumento das crianças na educação infantil, nós não temos creches para as crianças. O déficit de creches no estado e na capital é grande. A capital, e aí é uma realidade, né? Como capital de um estado, ela chega muitas famílias para a capital e não consegue vaga na creche. Então, é um desafio nacional e é um desafio de Rio Branco como desenvolver a política de oferta de mais creches para atender o número de crianças. E aí é um problema sério que se agravou no período pandêmico, porque as crianças elas ficam em casa, os bebês ficam em casa, aumentou o número de estupros de crianças, né, de vulneráveis, aumentou a violência, espancamento, né, mortes de bebês, de criança. Se essa criança, se nós tivéssemos creche, educação, né, o funcionamento daquilo que estabelece o direito da criança, do adolescente, né, direitos e garantias fundamentais, e as políticas sociais de uma forma geral, a política de educação, a política de saúde. Então, assim, nós tivemos um caso, Simon, que a gente identificou na pesquisa, que uma adolescente ela tentou suicídio 25 vezes, e na 25ª ela morreu. E não houve nenhum acompanhamento para que essa adolescente não cometesse suicídio. Então, assim, a gente tem um problema sério também na política de saúde, e nós temos um problema sério no diálogo entre as políticas e as instituições, né? As secretarias de Estado, tanto municipal quanto estadual, o Ministério Público, porque o próprio Ministério Público, eu fiquei chocado, porque eu peguei dados do Ministério Público, e aí o Ministério Público disse, olha, lá na unidade tal, lá que atende crianças, tá a coordenadora tal. Eu liguei para lá e disse, a coordenadora já morreu há mais de 5 anos. E o Ministério Público não tinha atualizado quem era o coordenador que estava lá atendendo aquelas crianças lá. Então, choca, porque eu lembrei de um advogado já falecido, que ele dizia assim, eu prefiro ser advogado do crime organizado do que do Estado desorganizado. E aí, se um Estado não é organizado, né, se a gente não tem uma gestão eficiente, com políticas eficientes, nós temos um cenário caótico. Nós temos a entrada de armas, a entrada de drogas pela Bolívia, pelo Peru, né? A facilidade das armas no estado do Acre, e aí a Tarcísia falando do texto de Paulo Freire, nós tivemos uma criança de 8 anos que matou 3 pessoas em Rio Branco. Então, assim, parece uma coisa de Oriente Médio. A situação caótica e a facilidade como as pessoas têm armas e o consumo de drogas, né? Assim, a juventude no uso das drogas e esse cenário caótico aí. O secretário de Segurança Pública que saiu disse, olha, não temos mais o controle. E aí é muito triste a gente chegar a isso. Eu fui para uma reunião com os conselheiros tutelares e um conselheiro falou assim para mim, só o arrebatamento do Senhor. Aí eu falei, olha, enquanto o arrebatamento do Senhor não acontece, que eu acho que vai demorar, nós temos que fazer a nossa parte aqui na Terra. Nós temos que lutar para transformar essa realidade. E se eu estou aqui, nesse evento com vocês, é porque eu acredito, né, estava falando para a Tarcísia, e luto por um mundo melhor. Luto por um Acre melhor, luto por uma Rio Branco melhor, luto por um Brasil melhor e por um mundo melhor. Nós temos que lutar por isso, pela transformação, né? Se a gente ficar numa visão muito religiosa de que estamos no apocalipse, que não tem mais jeito para nada, né? No niilismo mesmo, então não vamos fazer nada, vamos deixar a coisa acontecer.
e eu não acredito nisso. Eu acho que pode ser transformado, essa realidade pode ser transformada, pode passar, Simon. Os dados, a gente encontra dados muito fortes, e isso desagrada o gestor público, né? Porque ele nos contratou para fazer essa pesquisa e, de repente, ele só quer mostrar o que é bom, né? Ele não quer mostrar aquilo que precisa melhorar. No Acre, então, a gente tem um grande desafio com a oferta de creches e o cenário a educação no Estado, ela precisa muito melhorar. A capital está um pouquinho melhor do que o Estado. Os alunos ingressam no ensino fundamental e esses alunos, eles vão tendo um bom desempenho nas avaliações do INEP, né? As avaliações do MEC. Nós temos um bom desempenho dos alunos no ensino fundamental, pelo menos no governo aí municipal da prefeita Socorro Nery, nós fomos premiados, a segunda capital do país, no índice de qualidade da educação. Só que quando chega o ensino médio, o caos. A nossa nota de avaliação da qualidade do ensino médio é muito ruim. Não só o Acre, o Brasil inteiro, o ensino médio é muito ruim. A qualidade do ensino médio não é boa. Então, parece que o aluno, quando ele vai percorrendo as séries, a situação da aprendizagem desse aluno não vai se efetivando. Então, nós temos uma nota muito baixa no ensino médio, nós temos reprovação, nós temos uma grande evasão, nós temos uma distorção idade-série, né? Alunos que estão já para além dos 17 anos, alunos adultos, e aí nós temos um problema, porque como nós vamos arrumar sala de aula para um aluno que ele não está na idade obrigatória por lei, né? 5 aos 14 anos, e depois o ensino médio aí, né? 15, 16, 17 anos. Como fazer isso? Aí o governo reduz o número de escolas de educação de jovens e adultos, então o cenário é bem complicado. E a gente sabe que um dos fatores, eu que tenho pesquisado a socioeducação, esses adolescentes que estão lá cumprindo medidas socioeducativas, eles têm uma escolarização muito baixa, né? Eles não tiveram as devidas intervenções educativas, porque quando há todo um fortalecimento das políticas sociais, de modo que esse aluno não saia da escola, né, não se evada, e a escola seja democrática, e a escola seja inclusiva, e a escola seja dialógica, porque eu tenho feito um trabalho com o Ministério Público, junto às escolas, num programa chamado Na Paz. Esse programa ele tem assistentes sociais, psicólogos, promotores e professores da UFAC. E a gente percebe que a acusação que professores têm, diretores têm, que o aluno é problemático, que o aluno é violento, a gente percebe que não é isso. Na prática, não é isso que o aluno, né, não é aquele estigma do que a gestão escolar coloca para aquele aluno. A grande dificuldade é como, né, eles não sabem lidar com conflitos. Então, eles dão expulsão, o menino vai para a rua, né? O menino não tem uma referência. Em casa, ele fica completamente, né? E aí a gente tem as crianças que estão com avós, as crianças que estão só com a mãe, né? E a mãe passa o dia trabalhando, então, assim... E aí a gente ressalta o quanto é importante essa equipe multidisciplinar dentro da escola. Esse acompanhamento,
essa sensibilidade pedagógica, essa sensibilidade social, né, de poder observar que alguma coisa está acontecendo com um aluno que ele está desanimado, ele não está estudando, né, ele está, de certa maneira, com um comportamento um pouco agressivo, né? Então é uma coisa, e aí acaba ele sendo aliciado por facções criminosas, né? Acaba sendo aliciado. Numa das nossas pesquisas, a criança disse assim: eu sou o aviãozinho da facção, mas eu sou porque eles me dão um x-tudo para eu comer. E a minha única alimentação no dia é o x-tudo. Então, não adianta a gente pensar segurança pública e achar que criar mais presídios, mais viaturas, repressão, vai resolver, né? Na nossa pesquisa da socioeducação, uma adolescente falou assim: olha, eu estou sonhando chegar lá na Francisco de Oliveira Conde, porque meu pai está lá, minha mãe está lá, meus familiares estão lá, e eu já quero se tornar adulto para eu chegar lá. Então, reduzir maioridade penal não resolve a situação, né, do país, da violência no país, não resolve, e a gente tem que pensar políticas sociais, de uma forma geral, né. O problema é que hoje os gestores querem selfies, querem bajulações, querem imagens, né? E pensar em programas sociais, políticas sociais, que têm um impacto maior na transformação da realidade, não gera para eles dividendos políticos. Então, a nossa política cultural é terrível no Acre. Nós não temos uma política cultural voltada para criança, adolescente e adulto. Não tem. Nem a Fundação Garibaldi Brasil e nem a Fundação Elias Wansul faz uma política cultural de acordo com as faixas etárias dos alunos. A política de esporte, lazer, cultura para as crianças e adolescentes nos bairros, onde a juventude poderia estar envolvida em programas, né, para ficar longe do mundo do crime, não tem. Né? E aí, quando a gente faz a entrevista com os gestores, eles dizem: olha, não tem, só que a gente vai lá no portal da transferência e tem lá milhões e milhões que foram, tá lá o relatório do dinheiro que foi da cultura e do esporte. Aí eu digo: para onde foi esse dinheiro? O que foi feito com esse dinheiro? Né? E aí também, voltando para a educação aqui, nós temos um setor de estatística educacional. Aí eu perguntei isso: o que estão sendo feito com as estatísticas educacionais? Quando vocês constatam problemas específicos nessas estatísticas, o que está sendo feito? O setor de estatística recebe dinheiro, mas ele não está fazendo as análises dos dados estatísticos da qualidade da educação. O que a Secretaria está fazendo para melhorar o ensino médio, né, o ensino fundamental? O que a Universidade Federal do Acre está fazendo para melhorar essa educação básica? Aí eu assumo, eu falo em relação à universidade, porque eu acho que a universidade forma professores, né, forma profissionais. E o que a gente está fazendo para mudar essa realidade? Nós temos um programa de mestrado em educação, e eu olhei todas as dissertações, não tem uma dissertação sobre qualidade da educação básica no Acre. Não tem nenhuma. Nós temos pesquisas sobre França, os países europeus, a formação, né? E parece que a gente não olha para nós, para dentro do Brasil, para o nosso umbigo. A gente fica nas teorizações dos conhecimentos universais de outros países, dos países desenvolvidos, e falta fazer pesquisa de campo aqui na nossa realidade, mostrando isso aí. Um ponto, eu não sei como é que está meu tempo aí, Simon, mas eu queria destacar as crianças e adolescentes com deficiência. Eu fiquei chocado com os dados das crianças e adolescentes com deficiência de Rio Branco e do Estado.
tem um setor específico da Secretaria de Educação, estadual e municipal, né, gerência, diretoria, e eu queria saber que crianças são do sexo masculino, que crianças são do sexo feminino, que tipo de deficiência e em que bairro da cidade elas estão. A secretaria não tem os dados. Quantos são meninos, quantos são meninas e quais os tipos de deficiência. Aí, como é que uma secretaria pode pensar um transporte escolar adaptado para crianças se ela não sabe quem é que está lá na Cidade do Povo, quem é que está lá no Tancredo Neves, quem é que está num bairro, né, para chegar a uma escola, a escola que ela estuda. Então, assim, como é que você pode pensar uma política de inclusão dessas crianças e adolescentes com deficiência se o próprio Estado não sabe quem são essas crianças, onde estão, para pensar um transporte escolar? Eu falo uma coisinha básica, transporte escolar, né? Porque a gente sabe que educação especial, educação inclusiva, nós vamos ter N coisas, né? Adaptações curriculares, de pequeno, médio e grande porte, a gente vai precisar de materiais adaptados para esses alunos. Então, assim, mesmo a gente tendo todo um discurso de inclusão, na prática, né? Os professores têm formação continuada, os professores estão preparados para aceitar, não é aceitar, é trabalhar com um aluno com um tipo de deficiência. Então, assim, a gente tem grandes desafios dessa realidade. Simon? 10 minutos, professor. Pois é. Então, assim, pode passar, né? Acho que mais sobre as creches, né? Eu acho que os pontos maiores desse cenário do diagnóstico, o nosso livro ele vai trazer muita coisa, né? Ele vai trazer resultado das políticas de saúde também, que é um problema sério. Os dados não batem, o municipal não bate com o estadual, não bate com o federal, e é uma grande dificuldade para a gente, quando a gente pega dados institucionais e que a gente vai comparar os dados em todas as esferas e a gente percebe essa atualização de dados. O Estado e as prefeituras precisam ter um sistema de inteligência de dados, né, para que qualquer pesquisador, qualquer cidadão tenha acesso aos dados, de modo que ele possa fazer análise e propor políticas efetivas para aquela realidade. Então, assim, e a gente só percebe isso quando a gente faz pesquisa, né? A gente imagina uma coisa, mas com os dados institucionais, a gente visualiza outra realidade. E quem é pesquisador aqui sabe como é difícil a gente coletar esses dados, porque os gestores, quem está lá né, eu consegui muitos dados, porque nesses meus 40 anos de docência, eu tenho amizades e alunos em todos os setores das secretarias. Então, eu conseguia dados pela amizade, porque institucionalmente, com ofício, eu não conseguia os dados. Então, assim, a gente precisa avançar na qualidade da educação básica no Acre. O cenário pandêmico, se já tínhamos uma educação que não era de qualidade, né? Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um aumento da aprovação, uma diminuição da reprovação, mas um aluno aprovado sem a qualidade necessária de formação. O aluno que sai do ensino fundamental vai para o ensino médio sem saber ler, o aluno que sai do ensino médio chega no ensino superior sem saber ler, né? E nós temos um número grande de alunos que estão no ensino superior, que não têm as condições mínimas de sobrevivência. Desistem de estudar. Nós temos curso superior que 40% da turma desistiu porque não tem como morar na capital.
não tem residência, né? Não tem condições para se alimentar no RU, transporte. Então, né, a gente precisa de um programa de assistência estudantil para a gente garantir que esse aluno ele possa fazer o seu curso superior. Enquanto a gente tiver alguém que diga que ensino superior não é prioridade, né? Porque não é necessário a pessoa fazer curso superior, tem que fazer só curso técnico ou educação básica, né? Então, assim, é um absurdo isso, mas tem gestores que pensam assim. Mas a gente tem grandes desafios, eu vejo, da universidade, de ampliar os programas de assistência estudantil. Eu acho que a universidade também, Tarcísio, a gente precisa de assistentes sociais, a gente precisa de psicólogos. A gente tem um adoecimento muito grande dentro da universidade. E os profissionais são mínimos, né? É contratado um assistente social para toda a universidade, esse assistente social é colocado para uma disfunção, e um psicólogo para toda a universidade, e aí o psicólogo vai fazer o seu programa de qualificação, e aí a gente tem problemas em relação a isso. Então, a nossa educação básica, ela precisa avançar, ela precisa melhorar. Eu acho que agora, essa última gestão municipal desandou a qualidade da educação no Acre, a qualidade da educação em Rio Branco, a coisa, né, desacelerou como estava indo num programa de melhoria. Nós chegamos a ter todos os professores efetivos na capital, com vários programas de qualificação, mas a nova gestão ela não priorizou isso. E no Estado também os nossos grandes desafios, que é melhorar essa educação, porque os dados do IDEB, do Prova Brasil, né, os dados do Enem, nós temos uma nota muito baixa dos alunos, e muitas vezes, vários cursos, a gente não consegue ter alunos acreano estudando no ensino superior. Então, é uma radiografia dessa realidade, né? Dessa realidade de Rio Branco e dessa realidade do Acre. Quando eu falo disso nas palestras, as pessoas, professor Francisco, só traz coisa negativa, né? Eu digo, mas é a realidade, né? A gente tem que mostrar a realidade nossa, e a gente precisa lutar pela transformação. Não esperar o arrebatamento do Senhor, mas fazer. A gente sabe que o Acre é um estado evangélico, né? É o estado mais evangélico das igrejas neopentecostais, então, assim, um conservadorismo muito grande. A gente teve uma pesquisa que um conselheiro tutelar, os dados das crianças que sofreram estupro, né? E eu perguntei, os meninos não são estuprados? Aí ele falou, a gente não coloca no relatório. Nós não colocamos os meninos estuprados, só as meninas. Aí eu, mas por que isso? Não, porque fica feio, né? Dizer que o menino foi estuprado. Ou seja, o próprio conselheiro tutelar, que tem uma formação evangélica conservadora, ele não aceita colocar o dado real, né? É um absurdo uma coisa dessa. Então, assim, eu sinceramente, eu tenho conversado com a Tarcísia, eu fico indignado com essa visão conservadora religiosa que fica ditando as políticas e as coisas no nosso estado do Acre, né? A gente precisa, eu luto pelos direitos humanos, sou professor de direitos humanos, sou professor de direito da criança e do adolescente, e luto, né, para que a gente combata toda forma de preconceito, respeito a todo ser humano, né? Então, assim, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Eu fui para uma reunião, o secretário me perguntou, qual é a sua igreja evangélica? Ele perguntou logo qual era a minha igreja evangélica, né? Então, assim, é bem complicado, né? Porque ele disse que a igreja evangélica, quem é evangélico não tem violência, não tem violência, a pessoa evangélica
ela é da paz, e a gente sabe que quem estuda as histórias das religiões sabe que quem mais fomentou guerra no planeta Terra foram as religiões. Então, é uma coisa bem complicada, e às vezes a gente não pode nem falar determinadas coisas, né? A pessoa abre a Bíblia, lê um texto bíblico antes da reunião, e aí fica uma coisa complicada você questionar algumas coisas ali. Mas é isso, Simon, a gente abre para a gente conversar aí, para dialogar, né? E quando tiver o lançamento do livro, eu quero que vocês estejam lá, porque tem muitos dados importantes da saúde e das políticas de uma forma geral. Professor, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições. Estávamos comentando aqui no chat a riqueza de informações e não deixa de ser angustiante, né, a realidade tão precária, né, da política de educação no Acre, infelizmente, e como o senhor mesmo coloca, é preciso trazer à tona, né? É preciso colocar em pauta, porque, embora sejam questões que a gente não gosta, né? Geralmente a maioria gosta de empurrar para debaixo do tapete. Nós temos um compromisso, né? Compromisso principalmente com a verdade, que a política hoje é tratada, e a realidade, né? Em que o nosso público, né? Nosso público-alvo, ele se encontra. Professor, eu tenho aqui alguns destaques que eu fiz, e aí eu vou colocar aqui para o senhor alguns comentários, são 2 comentários que eu separei aqui num primeiro momento, e uma pergunta, tá? E aí separei aqui esses 3 primeiros blocos, e aí já adianto aos demais que nós, após esse bloco aqui, a gente vai abrir mais um, então se desejarem fazer as perguntas, já podem ir colocando no chat, que nós estamos fazendo a seleção aqui das questões, tá? Ou comentários também, tá bom? E aí eu vou ler aqui, professor, qualquer coisa, o senhor sinaliza se quiser que eu repita, tá bom? Primeiro um comentário da Tarcísia, né? E ela fala que diante dos dados que o senhor traz, é urgente a inserção do assistente social e do psicólogo na educação básica no estado do Acre, né? Um outro comentário é o da Sherlis, que ela diz que por isso a importância do profissional assistente social e psicólogo na ponta, né? E aí é provável que ela se refira à questão de estar atuando diretamente no ambiente escolar, né? No chão da escola, por assim dizer, e não somente na secretaria, né? Porque hoje nós temos alguns assistentes sociais, mas assim, no âmbito de secretarias que acabam ficando um pouco distante, né, da realidade mesmo escolar, né, atuando em questões muito especiais, né. E uma pergunta da professora Rosana Ribeiro, que ela coloca aqui. O senhor tem notícias sobre a atuação do Conselho Estadual de Educação e como está o monitoramento do Plano Estadual de Educação em relação às metas do Plano Nacional? Nesse primeiro momento, são essas 3 questões aí que eu coloco para o senhor fazer uma análise, tá bom? Você pode repetir as 2 primeiras? Posso. Tarcísia fez não é uma pergunta, né, um comentário que ela coloca aqui diante dos dados que o senhor traz. É urgente a inserção do assistente social e de psicólogos na educação básica do estado do Acre, e da Sherlis, que segue a mesma linha, né? Ela fala da importância do profissional assistente social e psicólogo na ponta, né? Na escola, não somente no âmbito da Secretaria de Educação. O senhor só pegou a última também? Peguei, eu já peguei. Tá, joia. Assim, a gente constata o quanto é fundamental essa equipe multidisciplinar dentro da educação básica, né? A educação básica, ela é a base, né? Começando por uma educação infantil,
pegando aí a creche, né? A importância de ter creches, de universalização da educação infantil, é fundamental essa ampliação e é fundamental esses profissionais nesse acompanhamento, porque as crianças que estão em creche, nós temos mães, nós temos pais, nós temos famílias, né, que precisam ter o acompanhamento do assistente social, né? A gente tem uns programas no Brasil, mesmo o Bolsa Família, né, que não tem o devido acompanhamento desses programas sociais, que eu acho que é importante ampliar mais, mas que também tenha esse trabalho de que seja acompanhado isso aí. Então, nós temos, assim, situações bem complicadas. Nós temos crianças cuidando de crianças dentro das famílias, então, o menino de 8 cuida do de 5 e cuida do menino de 1 ano de idade. Então, é uma situação complicada. Nós temos crianças em Rio Branco que não têm certidão de nascimento. Não tem certidão de nascimento. E aí, como é que essa criança ela vai ser acompanhada por uma unidade básica de saúde? Não tem escola, né? Então, assim, a gente tem esses grandes desafios. Quando a gente fala de sociedade de maneira geral e a importância do assistente social, principalmente dentro dessa realidade mais ampla. Dentro da escola, mais ainda, não apenas na secretaria municipal ou estadual, né? Porque não tem como um assistente social, numa equipe central, dar um acompanhamento em todas as escolas, né? Como você vai acompanhar o número de escolas de zona urbana, zona rural de Rio Branco, né? Como é que você vai fazer isso? E aí, realmente, a gente precisa contratar e a gente precisa lutar, porque o gestor público vai dizer, olha, tem uma lei de teto de gastos, não pode, né, contratar mais profissionais, porque... Só que é tudo questão de o que é prioridade para o governo, né? Gasto com mídia, gasto com outras coisas supérfluas, mas com áreas prioritárias não tem investimento. Então, assim, esse não é o problema. O problema é realmente a visibilidade governamental. E nas minhas pesquisas a gente percebe o quanto é fundamental o assistente social e o psicólogo dentro das escolas de educação básica. Fundamental. A gente tem o adoecimento, a síndrome, né? As síndromes de forma geral, síndromes que a gente nem sabe que existe. Então, assim, frutos de todo um sofrimento que aquele aluno passa, né? E que muitos professores e muitos diretores nem percebem o sofrimento do aluno. Ele está ali dentro da escola e não percebe o sofrimento do aluno. Agora mesmo, recentemente, uma aluna minha saiu da sala de aula e quando ela saiu, eu fui dar um abraço nela. Eu vi que ela não estava bem. Depois, essa minha aluna do curso de Direito, ela disse, professor, eu saí porque eu ia cometer o suicídio. Eu saí da sala com... agora eu me mato. E ela saiu para cometer o suicídio na hora que eu esbarrei com ela e dei um abraço nela, que eu sou aquele professor, Tarcísio sabe como é que eu sou, sensível, humano, e a gente precisa muito ter essa sensibilidade dentro do ambiente escolar, de olhar para além, né? Olhar para cada sujeito que está ali dentro da escola, porque os alunos eles têm uma autoestima lá embaixo, eles não acreditam neles, né? Então, assim, é uma ausência de tanta coisa na vida dele que ele chega e a escola ela comete outras violências.
ela comete outras coisas contra esse aluno. Ela estigmatiza o aluno, ela gera apelidos para o aluno, ela tem preconceito racial, ela tem preconceito contra os alunos homossexuais, né? Eu ouvi uma professora dizer, fulano é uma putinha. Ela é uma putinha. Não tem jeito. Então, é muito forte os discursos que existem dentro das escolas, né? Eu participei de uma banca agora de doutorado na Universidade Federal do Paraná, dos preconceitos dentro de uma escola de ensino fundamental em Rio Branco. A diretora da escola disse assim, eu não quero falar sobre homossexualidade. Eu não quero falar. A mulher se calou e não falou. O diretor, o gestor, tem um pensamento desse jeito, né? Se a gente pensa uma escola, como Paulo Freire fala, uma escola para todos, respeitando todos os sujeitos escolares, a gente tem que, como diz Sartre, né? Nós temos que tirar a nossa roupa e vestir outra roupa. Pensar nessa escola mais inclusiva para todos. Então, é muito importante ter um assistente social com a sensibilidade de formação da área para lutar junto em prol desses alunos, né? Em prol de uma... Tem que pensar que a escola, a centralidade dela são os alunos, né? São os alunos. Então, assim, o que eu vi nas escolas mais estigmatizadas, como as mais problemáticas de Rio Branco, e as crianças mais problemáticas, eu não via naquelas crianças aquilo que os diretores e professores estavam vendo. Não via. Né? Então, assim, é uma coisa bem complicada. Eu acho que, assim, o Conselho Estadual, tem um Conselho Estadual e tem um Conselho Municipal de Educação, acaba que essas instâncias, elas são muito burocratizadas, né? Elas pegam a legislação de ensino, estabelecem as resoluções, as instruções normativas, mas, assim, não faz o acompanhamento nem do PNE, do Plano Nacional de Educação, do cumprimento das metas. Inclusive, eu estou agora com um orientando de mestrado, que ele faz a análise da meta do PNE sobre a formação continuada dos profissionais, que também não se cumpriu a meta de formação dos profissionais. Né? Então, acaba que quem está lá no Conselho Municipal, no Conselho Estadual, ele não faz esse acompanhamento. E não há uma pressão junto ao Conselho Nacional e ao Executivo, né, o Ministério da Educação, para que as metas sejam cumpridas. Então, acaba que nós temos de 10 em 10 anos o novo Plano Nacional de Educação e parece que já virou uma cultura de não cumprir as metas. Né? Então, assim, é uma coisa complicada nesse sentido. O Plano Municipal de Educação de Rio Branco, né, aprovado no governo do Marcos Alexandre, foi estabelecido que em 4 anos ele seria avaliado, as metas do plano. Não teve. Terminamos nossa pesquisa e não foi feito o encontro municipal para avaliar as metas do plano. Né? Aí mudou o governo e aí a gente tem um problema sério no país. A política ela não é de Estado, ela é de governo. E aí, de governo, eu não vou tratar disso, porque é do governo anterior. Aí é um problema sério a gente pensar que a política ela tem que ser dada continuidade, né? Ela tem que ser dada continuidade. Não é isso que acontece. O meu governo não é vermelho, o meu governo é azul, o Papai Noel vai ser azul, né? Cheguei na escola, a escola era vermelha, agora ela está toda pintada de azul. O que o prefeito de Rio Branco gastou para pintar aquela escola de azul, eu fiquei assim, eu digo, onde que o governo gasta, né? O dinheiro por causa de uma cor. Então, assim, é bem complicado, sabe?
Não sei se tem mais ainda, se tem mais, eu deixei de abordar alguma. Obrigado, professor, pelas contribuições. Tem mais um bloco aqui, e aí eu já finalizo para liberar o senhor aí, que deve estar exausto, né, de tanto trabalho. Cadê? Aqui. Bom, eu separei aqui 3 comentários, e aí talvez já seja interessante para o senhor fazer aí uma síntese final, né, para resumir um pouco da sua fala de hoje e já aproveitar e fazer a sua fala final, tá bom? Ao final dessas 3 questões aqui. A Idelene, ela coloca aqui, na realidade, a gestão da educação não tem um diagnóstico social que reflita a realidade de alguns grupos prioritários, tais como foi citado pelo professor Francisco, indígenas, pessoas com deficiência. Então, a probabilidade de um planejamento não atingir as metas é enorme, né? Thalita coloca que esse comportamento é só uma omissão e o consequente apagamento futuro sobre esses índices tendem então somente a manter esse tipo de crime se reproduzindo cotidianamente sob a cortina de fumaça do preconceito, né? Provavelmente ela se refere aqui àquele momento que o senhor citou, né, a questão da criança, né? Não é nem adolescente, da criança que cometeu um crime. E a professora Rosana Ribeiro coloca, né, que os desafios para o serviço social e a psicologia na educação se relacionam tanto ao que identificamos como expressões da questão social, quanto à questão da intersetorialidade, né, entre as políticas. Esses são esses 3 últimos comentários que eu separei, e aí o senhor pode fazer uma síntese e a sua fala final. Professor, fique à vontade. Eu vou caminhar aqui para a finalização da minha fala, lembrando o texto que a Tarcísia falou do Paulo Freire, né? Eu sempre na sala de aula eu digo que a educação ela não tem autonomia absoluta, né? A política educacional ela não tem autonomia absoluta, ela tem uma autonomia relativa. Porque quando a gente diz assim, os discursos naquela visão redentora da educação, de que um país que tem educação plena é um país transformado e tudo vai ser maravilhoso, e a gente sabe que alguns países no mundo que têm altíssima educação de qualidade têm outros problemas sérios, inclusive o suicídio, né? Nesses países. Então, o poder da educação, ele é relativo, mas é fundamental, né? Então, assim, se a gente não tiver uma educação de qualidade, historicamente no Brasil, essa educação ela não foi prioridade pelos governos. Nós não tivemos, né, essa prioridade. O Fernando Henrique priorizou o ensino fundamental, mas aí ele massacrou as universidades. Então, nós tivemos problemas que até hoje as universidades estão sofrendo por conta da política lá do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é muito triste, porque quando a gente tem um projeto educacional que está indo muito bem no Estado, vem outro governo e muda tudo e não dá continuidade, né? Só que, assim, se a gente pensar a política educacional, né? Como é que nós queremos que o aluno tenha aprendizagem, que o aluno aprenda, domine o conhecimento, né? Se a gente não pensar na família desse aluno, onde ele mora, as condições de moradia, né? O acesso ao trabalho para a família, que a juventude não vá para o mundo do crime, que a gente não tenha a maior população proporcional carcerária dos estados brasileiros e a do Acre, que a gente não tenha uma das maiores taxas de feminicídio do Brasil, né? Nós estávamos em primeiro lugar, agora não estamos em primeiro lugar.
mas mesmo assim nós temos uma taxa muito alta de feminicídio no Acre. Então, assim, né, a gente precisa de uma educação que a gente lute pela proteção ambiental, porque as alterações climáticas têm atingido muito a Amazônia, a gente está mudando o nosso clima de um quente e úmido para um clima totalmente seco, né? Um clima, a floresta ela está mudando muito. Então a gente precisa muito da educação, mas a gente precisa da saúde, a gente precisa da política social, a gente precisa da política de segurança pública, a gente precisa do diálogo das políticas, de modo, enquanto um secretário de Estado olha para a segurança pública apenas numa visão conservadora, o da educação vai para o outro lado, o da saúde vai para o outro lado, né? Quem está na assistência social, muitos ali que não. Eu fico muito triste quando se coloca pessoas em cargos que a pessoa não tem nada a ver com aquele cargo. A pessoa está ali, ela, né? Eu conheço pessoas que elas chegam para mim e dizem, Francisco, me botaram na diretoria, que eu não sei nada dessa diretoria, me ajuda aí, né? Prepara uns slides para mim resumidos para eu poder tocar as coisas na diretoria. Eu fico muito triste, porque as pessoas elas precisam ter competência técnica. Então, eu não posso colocar alguém num cargo por indicação eleitoreira, né? Politiqueira, e a pessoa está ali, não vai desenvolver um bom trabalho. Montar uma equipe, e às vezes até o profissional de excelência que está naquela secretaria que quer fazer um bom trabalho, ele é perseguido, né? Ele é perseguido porque aquele que está lá na chefia não gosta, porque aquele sabe mais, né? E está querendo ser maior que ele. Então, assim, esse cenário na capital, esse cenário no estado do Acre, nesses últimos anos, me entristece muito, né? Me entristece muito. Então, assim, nós precisamos dialogar as políticas, mas é difícil, sabe? Eu digo, eu coordenei a pós-graduação em segurança pública do RENAESP, junto com a professora Marisol, e depois eu coordenei com a professora Marisol a pós do IAPEN, dos policiais penais. E como é difícil você atuar na área da gestão da segurança pública. A guerra entre a polícia militar com a polícia civil, com os bombeiros, com os policiais penais que são estigmatizados, que sofrem um preconceito grande, o IAPEN sofre um preconceito, né? Nós estamos discutindo um projeto de mestrado de segurança pública, e aí o gestor diz, olha, não põe o IAPEN não coloca lá não, porque parece que quem trabalha com pessoas, com reeducandos, não é para colocar lá, né? Não tem que estar lá, só tem que colocar os grandes oficiais da segurança pública. Então, como é que a gente pode pensar uma política de segurança pública se há uma guerra interna entre as polícias? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Então, assim, eu sofri muito, sabe, Simon, nesses últimos 5 anos, por causa da mentalidade desde a cúpula do gestor até o policial na base, né? Porque a gente pensar uma política tem que pensar também nesse imaginário, nessas percepções, nessas concepções. E aí, voltando para a educação, a gente também precisa trabalhar essas percepções de todos envolvidos no sistema educacional, né? Transformar essa realidade, e aí a importância do assistente social. Fundamental. Eu sou árduo defensor de uma equipe multidisciplinar dentro de todas as unidades escolares. Eu acho fundamental, né, que tenha. E assim, estou muito feliz de estar aqui nesse evento com vocês.
Eu peço desculpa, eu peguei uma gripe muito forte, cheguei aqui em Brasília, peguei uma gripe, ainda agora eu tomei 2 injeções e tentando me recuperar e me preparar, né? Porque sexta-feira eu tenho 3 bancas de doutorado em Direito na UNB, 2 presenciais e uma virtual. Então, eu estou assim, um pouquinho abatido, mas eu me coloco à disposição para outros eventos, contem comigo. Eu tenho uma admiração pelo Simon, uma admiração, profunda admiração pela Tarcísia. É uma pessoa, e o que eu mais gosto neles é que eles são profissionais, que eles vivem o que pregam. Porque hoje a gente vive uma sociedade dos belos discursos, e aí, belos discursos, né? Eu fui para um evento do Tribunal de Justiça, e o povo falando em direitos humanos. A coisa tão linda dos direitos humanos, eu peguei o elevador errado. Eu peguei o elevador privativo dos desembargadores. Eu quase apanhei de um desembargador, porque eu não era para ter entrado naquele elevador. Eu tinha que ter entrado no elevador da sociedade, né? E não no elevador privativo do desembargador. Eu me senti tão mal, sabe? Tão mal, porque eu não tinha visto o nome, né? Estava muito cansado, entrei, passei. Então, essa coisa que eu tenho, confesso a vocês, um nojo desse elitismo do judiciário, essa celebração, né, no judiciário brasileiro. Eu que vim de família pobre, filho de uma costureira, sei o que é passar necessidade na vida, e aí luto por uma sociedade melhor para todos. Onde a gente estiver, eu acho que a gente tem uma missão e compromisso institucional de transformar a realidade. Simon sabe do meu trabalho junto com a professora Marisol, que a gente tem esse compromisso de lutar pela segurança pública, pelo sistema penitenciário, porque a gestão do sistema penitenciário no Brasil é uma coisa caótica, né? E a gente precisa lutar, e enquanto a gente estiver aqui, né, antes do arrebatamento do Senhor, que eu não sei quando é que vai ser, daqui 1000 anos, 5000 anos, vamos fazer a nossa parte, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Acho que o professor Marco Antônio é professor, né? O professor Marco Antônio tem carinha de professor também. E assim, um orgulho grande. Contem comigo, tá, pessoal? Eu volto para Rio Branco. Eu estou de férias. Eu estou de férias. Mas eu tenho 12 bancas de mestrado e doutorado. Aí eu volto para Rio Branco dia 25 de outubro. Eu estou revisando um livro e ainda teses e dissertações aqui para... Saio daqui e vou para o Rio Grande do Sul, pegar um friozinho lá no Rio Grande do Sul e depois para o Nordeste. Mas contem comigo, tá, Simon? E Tarcísia, e todos vocês, né? Quem sabe a gente fazer um encontro presencial, né, Simon? Um debate olho a olho junto aí. Vamos. Quem sabe do meu livro aí, com o lançamento, a gente reúne no conselho lá para apresentar com a professora Marisol, apresentar os dados do livro como um todo. E a gente divulga para vocês, porque como o livro é digital, tem como todos terem acesso ao livro digital. Obrigado, Simon. Muito obrigado, professor. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, ainda é pouco, pelo tanto que o senhor contribuiu com a gente hoje, né? Com toda a sua disposição no meio de tanto trabalho aí, né? Conseguiu reservar um tempinho para a gente. Ana levantou a mão, não? Eu queria ver com o pessoal do G. Ana Caetano quer falar, Simon. Ana Caetano. Sim. Ana, se você tiver alguma colocação a fazer, fique à vontade, pode ligar o microfone. E aí, Rosana, Fabiana, já vou adiantando aqui a vocês, se tiverem alguma informação a passar. Só quero reforçar que amanhã
no mesmo horário, né? Nós teremos o nosso último e segundo dia, tá? Às 18 horas. Amanhã nós teremos as falas, né, de um assistente social e uma assistente social, ambos trabalham na área da educação, uma na área da educação básica, outro na área do ensino superior e técnico. Então, tudo bem, Ana, apertou sem querer, imaginei, tudo bem. Então, teremos um segundo dia, assim, também, muito proveitoso, contamos com a presença de todos, tá bom? Professor, muitíssimo obrigado. O senhor sabe que a recíproca é verdadeira, tanto da nossa admiração pelo senhor, tanto é que quando a gente pensou em alguém para falar da educação, não veio outro nome, a gente sabe que o senhor é uma enciclopédia viva da educação no Acre. Então, Simon, oi, Rosana. oi, só aproveitar de novo a oportunidade para agradecer ao professor, né? Fique à vontade. Né, tantas reflexões, eu fiz aqui várias anotações, mas a gente sabe que o tempo é um limite, né? E aí o esforço do senhor também, né, não está muito bem de saúde, mas ainda assim esteve conosco, né? Agradeço aí imensamente em nome do GPS. E quero aproveitar também, Simon, para convidar tanto o professor Francisco, né, quanto todos os participantes para o encontro de Franca, em São Paulo, novembro, né, que será o Seminário Internacional do Serviço Social na Educação. Então, quem puder, tiver a oportunidade de estar conosco lá também, será uma honra. Quem sabe lançando o livro, professor, lá também, no nosso evento, tá bom? Só isso. Obrigada, Simon. Obrigado, professora Rosana. Vou tentar fazer tudo para ir, viu, professora? Pronto, seria sensacional o lançamento do livro. Então é isso, né, gente? Eu queria muito agradecer, né, boa noite a todos e encerrar por hoje esse dia, agradecer a presença de todos e dizer que nós aguardamos, então, todos e todas amanhã, no nosso segundo dia de evento, tá joia? Tchau, tchau, boa noite. Muitíssimo obrigado a todos, todas e todos. Obrigado, professor Francisco.